ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Sextou e sextou em ritmo de carnaval, 11h08. Está começando o CBN Esporte. Estou me sentindo na apoteose. Na Marquês de Sapucaí, hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, uma sexta-feira com toda a repercussão do fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, a abertura da rodada do Campeonato Paulista. Antônio Lupe, que medo desta máscara, Lupe. Vamos quebrar o protocolo, Lupe. Sextou de carnaval, cara. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Opa, meu chapeuzinho aqui de fantasia quase saiu. É sexta de carnaval, é sexta-feira 13. Mas claro que a folia entra na avenida para levar até você no CBN Esportes todas as emoções do futebol, menos pro torcedor do Santos, que olha, não tem nada para comemorar, hein, Carlão? Que coisa, hein? Ô, Peixão, tome tento, Peixão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E para quem está no YouTube /CBN Campinas, pode acompanhar aqui. Estamos todos fantasiados nesta sexta-feira. Nossa, o Lupe, meu Deus, lembrando o baile das máscaras do Copacabana Palace, tradicional festival de carnaval lá no Rio de Janeiro. Hein? Dá medo dessa máscara, hein? Meu senhor. Mas vamos lá, Série A3 de Campeonato Paulista, e isso, 7ª rodada da competição. 2 clubes da região estarão em campo amanhã, hein? O Rio Branco recebe o Desportivo Brasil em Porto Feliz, às 3h. Na sequência, às 6h, olha só que programaço lá em Santa Bárbara do Oeste. União Barbarense enfrenta o Catanduva, mas é fora de casa. No domingo, às 10h, a Itapirense enfrenta o Bandeirante em Itapira. Mas quem não tem nada para comemorar neste carnaval é a Ponte Preta, que se prepara para a despedida da Série A1 do Campeonato Paulista para 2027. A Macaca vai disputar até caiu, até o chapéu caiu, vamos falar da Ponte. Então vamos lá, a Macaca se prepara para enfrentar o São Paulo. Domingo, estádio Moisés Lucarelli. Lupe! É apenas para cumprir tabela. A Ponte Preta joga contra o São Paulo, que ainda tem um objetivo de buscar a classificação no Campeonato Paulista. Sem Tarek expulso contra a Portuguesa, o técnico Marcelo Fernandes vai precisar mexer no meio-campo da Macaca para despedida, para saideira da Ponte Preta na Série A1. Mas não é nada de contagiante como o carnaval, e sim um clima de sexta-feira 13. Trevoso, domingo, 8h30 no Moisés Lucarelli. Tem que honrar a camisa, hein? Quem for jogar para se despedir pelo menos com dignidade da Série A1. Pelo menos isso, né, Lupe? Os jogadores não têm culpa, acho que também são vítimas deste processo, e a gente espera que os próximos dias sejam dias de mudanças no estádio Moisés Lucarelli, para que a Ponte tenha aí uma Série B, que dispute uma Série B pelo menos com dignidade. Vamos de Série A2. Os times da região também entram em campo precisando da recuperação, é verdade, hein? A Inter de Limeira recebe o Linense às 4h, isso amanhã. O Leão perdeu na última rodada para o Ituano fora de casa por 2-1. E o 15 de Piracicaba também amanhã recebe o líder Ituano às 6h no Barão da Serra Negra. O Inhoquinha, hein, precisa de uma vitória sobre o líder Ituano. O Alvinegro entra em campo sob pressão, pois perdeu em casa para o São José no meio de semana, 3-0.
Vamos para São Paulo com Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu novamente no Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição. Em Porto Alegre, o Alviverde fez um jogo bastante disputado contra o Internacional e saiu com um triunfo por 3-1 com gols de Gomes, Vitor Roque e Andréas Pereira. O Corinthians também ganhou. Em casa, o Alvinegro derrotou o Bragantino por 2-0, graças a gols anotados por Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Já o Santos perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 2-1. Ô Lupe, olha essa notícia aqui envolvendo a Liga de Basquete Norte-Americana. A NBA anunciou uma multa às equipes do Indiana Pacers e Utah Jazz por pouparem jogadores nos últimos jogos. O maior prejuízo ficou com o Utah, que terá de pagar $500 mil por propositadamente poupar os jogadores importantes nos finais dos últimos jogos. Já o time de Indianápolis vai precisar desembolsar $100 mil por não escalar jogadores saudáveis, alegando lesões nos mesmos. Se a moda pega aqui no Brasil, imagine o futebol, que coisa, hein? Não ia ter jogo, né? Não ia ter jogo, é verdade, não ia ter jogo. Pelo menos no Paulistão não ia ter jogo. Lupe, o Guarani representa Campinas na última rodada. O Guarani precisa vencer o Palmeiras, ou dependendo aí de algumas combinações, até o empate serve ou até a derrota. Mas vamos pensar na vitória lá no tapetinho da Arena Barueri. A preparação do Bugre, que vai enfrentar o Palmeiras, que ontem venceu o Internacional. Boa notícia, o Abel Ferreira deu indicativos de que vai colocar em campo aquele time alternativo para enfrentar o Guarani no domingo, 20h30 lá na Arena Barueri. Vitória do Bugre, classificação garantida. Empate ou derrota, aí precisa aguardar o complemento da rodada. O Guarani tem desfalques importantes e o técnico Matheus Costa faz mistério em relação ao time titular e quem vai ser o armador, já que Isaac e Diego Torres estão fora. Guarani, força, vai precisar jogar muita bola para voltar de Barueri com a classificação. E a tenista Bia Haddad Maia anunciou o fim da parceria com o técnico Rafael Passiarone. O trabalho dos dois paulistas começou em 2020 e se encerrou nesta semana após a 5ª derrota de Bia Haddad em 6 jogos nesta temporada 2026. Bia ainda não anunciou quem será seu próximo treinador ou treinadora. Os próximos torneios serão Mérida, Indiana Wells e Miami. Mérida, Indiana Wells e Miami. Direto da Praça da Apoteose de Terras de São José, lá está o Sultão, lá está Fábio Scheib, todo feliz com a rodada do final de semana, seja Brasileirão ou do meio de semana, seja Brasileirão, seja Série A2, seja Campeonato Paulista. O coração de Fábio Scheib está alegre, está esfuziante, Fabião. Campeonato Brasileiro ontem, tivemos rodada, Fábio Scheib, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Gostei da fantasia de vocês aí, do Lupe, muito legal essa máscara. E você de unicórnio, tá muito bacana também, viu, Carlão? Tá muito legal. Terceira rodada ontem do Brasileirão, além dos paulistas em campo, tivemos clássico carioca no Maracanã e deu Fluminense 1-0, num golaço de Lúcio Acosta, o argentino, uma categoria, deu um chapéu no goleiro Neto e marcou o gol do Fluminense, o gol da vitória. Neste momento, o G4 do Brasileirão tem Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. E o Z4, a zona de rebaixamento, tá pesada, hein, Carlão? Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. No total, 19 títulos brasileiros. Nossa, na zona de descenso. Já título nesse Z4 aí, mas isso no passado. O que vale é o presente e estas equipes precisam melhorar, hein? O Campeonato Brasileiro termina, hein, gente? Tem aí o estadual, tem o Brasileirão, estamos aquecendo ainda. Dezembro chega. E a conta pode chegar também. Estão aquecendo os tamborins, né? Mas na hora que a cuíca roncar, quero só ver. Atenção, Você gostou dessa, eu né? Adorei, principalmente pro Peixão, né? Nossa, tá gostando de uma zona de rebaixamento. Meu Deus do céu, que coisa! E você pode participar aqui do nosso Zap Zap no CBN Esportes 99186-9070 99186-9070. E
E o nosso mestre-sala do CBN Esportes é ele, Valmir Bortoleto, acompanhado da porta-bandeira, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h17, o intervalo é muito rápido, o Antônio Lupe tá aqui se embananando com a fantasia, mas a gente promete que no próximo bloco, Lupe estará todo alinhado, versão Carnaval 2026. CBN Esportes Campinas. Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. No dia a dia, nossa produção não para levar a melhor informação para você. No CBN Campinas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, eu e Felipe Pereira estamos com você atualizando em entrevistas, reportagens, os assuntos que impactam o nosso dia a dia. Te espero em 99.1, aqui mesmo no YouTube da CBN Campinas, ou nos acompanhe nas redes sociais. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Ai, Mário Quintino, 11h18, sexta-feira. Ao meu lado aqui tá Antônio Lupe fantasiado de fantasma do rebaixamento. Ai, meu Deus do céu. Eu falei outro dia, Mário, antes da gente falar sério, né, do trânsito. Mas eu falei outro dia que o 2026 não é um ano alvissareiro para os alvinegros, porque ano passado os alvinegros foram bem, né? Ganharam dos alviverdes, né? Uma maravilha para quem gosta dos alvinegros. Mas este ano, 2026, é do time alviverde. Aqui em Campinas deu verde, em São Paulo deu verde, e o Santos, que tem uma certa rivalidade com o verde, tá muito mal. Ai, Mário Quintino, o que vai ser desse peixe, desse Santástico? Marinho, 11h19, depois você já pode emendar com as ruas, as avenidas, o trânsito na cidade de Campinas nesta véspera de feriadão. Marinho, boa sexta. Primeiro dizer que eu adorei os adereços, viu, Carlão? Tanto o seu quanto do Lupe. O chapéuzinho aí de Happy Birthday, muito bom, viu? Estou me sentindo na Sapucaí, cara. Isso mesmo. Pro Santos sobrou a sexta-feira 13, né, Carlão? E ontem acho que a derrota também tá na conta do Vojvoda um pouco lá, com a substituição no finalzinho do jogo ali que ele coloca o João Basso. Segundo jogo que ele coloca o João Basso, não colocando na conta também do João Basso, mas que acaba bagunçando ali todo o sistema defensivo que já não é tão organizado do Santos. E aí a gente viu o que viu, mais uma vez, né, Carlão? Tirando também aquele gramado que a gente nem precisa comentar, né? É, realmente o gramado muito ruim, mesmo sendo sintético, mas um gramado irregular. Vergonha, velho. Nossa, vergonha. E o Atlético é um clube estruturado, né? O Atlético é um clube estruturado, tem que... E que se orgulha disso, né, Carlão? Esse negócio de gramado, eu vou falar pra você, é uma polêmica, cara. E agora até os sintéticos estão passando também por situações assim, da falta de qualidade. Ai, futebol brasileiro. Esse é um tema até pro esporte, mas eu não tô aguentando. Lupe chamou a atenção, uma gringaiada, Mário Quintino. Atlético Paranaense, uma gringaiada, o Santos, uma gringaiada, Grêmio, uma gringaiada. Pelo amor de Deus. Vamos pro trânsito que eu já tô ficando irritado já, Mário Quintino. Vamos lá então, Carlão. Inclusive o gramado estava ruim para os dois ontem também, né? Só para deixar claro também. Trazendo informações aqui para os nossos ouvintes que seguem na Moraes Salles, tem trânsito intenso nos dois sentidos na região do Laurão. Inclusive o nosso ouvinte que vai em direção da região central diminui a velocidade, principalmente na passagem pela Coronel Quirino. A atenção ali pela região acaba tendo reflexo também na Coronel Quirino, exatamente para acessar já a Moraes Salles. Seguindo na Via Expressa Valdemar Pascoal, por enquanto sem problemas nos dois sentidos. A Prestes Maia também é um bom caminho, tem um serviço de conservação na pista, à altura ali do Jardim do Trevo, para quem vai em direção do centro, mas o nosso ouvinte também consegue passar sem maiores problemas. Atenção apenas ali já na altura então do Jardim do Trevo, por conta dessa interdição parcial. Falando também das rodovias, a Dom Pedro já tem lentidão na altura de Itatiba, a altura do quilômetro 95, tem sinalização de obras e também ocorrência lá pelo trecho. Atenção para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí, inclusive caminho ainda para seguir em direção da Fernão Dias
e também do litoral norte. A Rota das Bandeiras prevê aí uma movimentação de cerca de 1 milhão de veículos pelo corredor Dom Pedro. Somente nessa sexta-feira, mais de 230 mil veículos devem passar pelas rodovias que formam o corredor, a Dom Pedro, a Zeferino Vaz, também as rodovias lá da região de Itatiba, e essa movimentação deve ficar mais intensa a partir das 2h, então já ficou alerta aí para os nossos ouvintes por conta desse horário de pico na saída já para o Carnaval. A gente vai seguir acompanhando, também trazendo aí as atualizações. Carlão. Obrigado, Mário Quintino. 11h22. Aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e peças originais você encontra na loja Midea Carrier. Chame no WhatsApp 0800 555 4466. Sua garagem merece um Toyota 0 km e a Nipônica garante as melhores condições. Corolla Cross e Corolla XEI à pronta entrega. Na Nipônica você encontra taxa zero, isenção do IPVA 2026 e bônus de até R$50 mil no seu usado. E atenção, o lançamento mais aguardado do ano chegou. Faça sua reserva do Yaris Cross e garanta condições especiais. Toyota Nipônica, sua melhor escolha está aqui. Venha e faça um test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você sente que falta tempo para se dedicar ao que realmente importa? A gestão de equipes tem tomado seu foco e gerado preocupação? Conte com quem é referência em segurança e facilities no Brasil há mais de 50 anos. Terceirize a sua equipe de facilities com a Orcegups e garanta profissionais qualificados, gestão eficiente e muito mais tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. No ritmo acelerado do dia a dia, informação rápida e confiável faz toda a diferença. A Cidade On é o portal que conecta você ao que realmente importa na nossa região. Com notícias sobre saúde, transporte, clima, economia local, tudo em um só lugar. Quer ficar por dentro? É simples. Abra o navegador do seu celular, digite acidadeon.com/Campinas. Em segundos, você acompanha o que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. A Cidade On, conectado com você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Horas 24 minutos. Eu estava aqui fuçando na internet, navegando e me deparei com uma matéria do Globo Esporte. Olha só que coincidência, Fábio Scheib. Ponte Preta e Joinville puxam lista dos 20 clubes que ainda não venceram em 2026. Mas o que me despertou a curiosidade, ambos, olha só, sinal dos tempos, né? Ambos subiram em 2014 para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, disputaram a primeirona de 2015, a Ponte disputou até 2017, o Joinville eu não lembro se ele caiu em 15 ou permaneceu algum tempo, mas a Ponte caiu em 15. Caiu em 15, né? Então ele depois foi de ladeira abaixo. Bateu e voltou. E a Ponte, ela ainda foi para 2017. Rapaz, o futebol ele é maluco mesmo, né? Em 2014, as equipes vivendo aí um auge, né? De conquista. O Joinville foi o campeão na ocasião e a Ponte vivendo um momento legal, né? Um momento importante, não só dentro de campo, mas fora também. Financeiramente o clube vivia aí uma fase legal. E hoje, olha só, as duas equipes não venceram, a Ponte convivendo com rebaixamentos, com problemas estruturais, o Joinville a mesma coisa. A gente brinca assim, mas o futebol é muito cíclico, né? Realmente ele é uma roda gigante. Já visto o Paraná, que ele sobe em 2017, né, Scheib? Se não me falha a memória, acho que ele sobe para cai em 18, e cai em 18. Que coisa doida, pelo amor de Deus. Não é coincidência, né, que a Ponte Preta acabou caindo no Paulista e o Joinville tá no playoff de rebaixamento aí também, com muitas possibilidades de ser rebaixado. Infelizmente, os times mais tradicionais, como o próprio Jack, a Ponte também, foram ultrapassados por gestões, né, profissionais, de times com gestões profissionais. Exemplo, o Mirassol, que já está há bastante tempo aí, o próprio Novo Horizontino também, outras equipes que acabam ocupando o lugar desses tradicionais equipes, infelizmente. Né? É verdade. E eu tenho um profundo respeito e uma admiração, né,
pelo Mirassol. O que tem feito é algo para ser aplaudido, para ser reverenciado. O próprio Novo Horizontino também, mas o Mirassol por ser uma Série A e por ser um representante brasileiro na Copa Libertadores. Mas, cara, é impressionante, né? A gente não pode sequer comparar a torcida de uma Ponte Preta, a torcida de um Guarani. Eu acho que a própria torcida do Botafogo de Ribeirão a gente pode incluir também, né? Um clube muito tradicional. A gente fala aqui Inter de Limeira, 15 de Piracicaba. Eu acho que são torcidas mais presentes, clubes até mais tradicionais que o Mirassol, que o próprio Novo Horizontino, mas em virtude de desmandos, em virtude de administrações ruins, né? Estas equipes parece que se perderam no tempo, se perderam até na tradição, né? E não evoluíram no futebol, nessa roda gigante que é o futebol, e hoje ficaram pelo meio do caminho. Aí sim, a gente percebe o Mirassol, um clube sem tanta torcida, mas de muita organização, de muita eficiência, e por isso os resultados estão chegando. E claro, né, todo o meu respeito aí à comunidade de Mirassol, ao clube Mirassol, e também eu posso passar para o Novo Horizontino, que é uma equipe também bem estruturada e que vem cumprindo um papel legal no certame nacional. Que coisa, rapaz, estava vendo aqui, Lupe? Desculpa, demora. Não, fica tranquilo. Então tá bom, vou embora. Não, uma estatística aqui, eu estava batendo um papo com o Fábio Scheib. Certo. Em 2026, Ponte Preta, são 20 times, mas Ponte Preta e Joinville, os mais tradicionais desses 20 times, ainda não venceram, e os dois subiram juntos em 2014 para a Série A do Campeonato Brasileiro, e hoje vivem aí esse momento, né? Vivem situações terríveis dentro de campo. Lupe, vamos dar um rolê aí com a galera, saber aí como que vai ser o carnaval. Tem Campeonato Paulista, não tem nada de festa não. Quer dizer, para alguns tem, para outros nem tanto, Lupe. Deixa eu mandar só um abraço pro Caio. Caio ontem acertou o nosso jogador misterioso. Boa, Caião. E aí mandou o Reginaldo. Mandou o Reginaldo. Pegou aqui o voucher assessor do Caio. É um amigo próximo, isso, né? Boa. E o Reginaldo, chuva de elogios ao programa. Legal, cara. Acho que tá indo embora agora, provavelmente tá escutando a CBN. Pro Reginaldo. Grande abraço. Reginaldo falou que hoje tem a festa do Memphis Depay, do aniversário. Verdade. Cara, E ele não foi convidado, mas ele ficou triste, rapaz. Ontem na transmissão o Grafite tava louco de Será vontade que foi de convidar. convidado? Então, tava ele e a Calandrine, os dois combinando aí pra, quem sabe, comparecerem à festa de Memphis Depay. E eu, se fosse convidado, com certeza muito iria. legal. Ia inventar que tinha jogo na CBN, tem vôlei 9h30 hoje, não tem? Já falava, Vanessa, hoje eu tenho vôlei. E você na festa do Depay. Belo Jaguaré. Bom dia a todos da CBN. Na opinião de vocês, o Palmeiras pode facilitar o jogo para o Bugrão? As diretorias têm um bom relacionamento. Maicon Bugrino. Maicon, você não perguntou pra mim, mas o comentarista é o Scheib e o Carlão. Mas pode. Não vai facilitar. O que pode não facilitar, deixar a vida do Guarani um pouco mais confortável, é que o Palmeiras vai entrar com um time misto. Mas, gente, a qualidade do Palmeiras, eu acho que isso não significa nada. O Guarani vai ter que ser muito forte e vencer o Verdão dentro da arena. Aliás, cara, eu não sei, a gente sabe dessas coisas de apostas, tá? Algumas corrupções no meio da bola, mas eu não imagino qualquer treinador falando pra qualquer equipe, gente, vamos entrar pra perder, porque é isso, porque é aquilo. Vamos perder esse jogo? Não, eu acho que isso não existe. Não. Isso acho que não existe. Não quero acreditar que exista isso. Até porque, né? O futebol, como diz o outro, é uma caixinha de surpresas. Verdade. Ai. Maria de Fátima tá aqui com a gente, mandou emojis e mais emojis. O Rodrigo Popo também está aqui conosco. Parece que o Santos vai brigar para não cair outra vez para a Série B, depois da derrota para o Furacão. Para desespero de Júlio Nascimento e Mário Quintino. Mais no Mário Quintino do que no Júlio. Muito mais, ô Pupu. Mas o Neymar precisa parar de reclamar e jogar mais bola. Abraços a todos. Mas o Rodrigo, ontem eu faço parte do time Ney, tá? Cara, um gramado de uma equipe que disputa a principal divisão do futebol brasileiro. Não pode. Não pode. E é sintético, hein? Nem entra na reclamação. Sintético natural. A qualidade do gramado. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, era um pasto. Não pode. O mesmo se aplica ao Mangueirão. Muitas reclamações no estádio do Remo e também no Barradão. Gramado natural no Barradão, gramado natural no Mangueirão também, com qualidade terrível para uma Série A de Campeonato Brasileiro, e o Atlético Paranaense com sintético também apresentando uma qualidade péssima. E o próprio Atlético sabe que tá uma porcaria o gramado, porque na pausa pra Copa já vai trocar tudo. Boa. Ou seja, vai ter que gastar dobrado, né? Porque já renovou. E sabe o que é pior, Carlão? E que é algo que eu fico indignado? É que recentemente recebeu lá o selo da FIFA.
Cara, será que alguém da FIFA veio aqui no gramado? Porque, olha, se veio, tá fácil tirar esse selo da FIFA, terrível, hein? Terrível. Ontem o gramado atrapalhou demais o desenvolvimento, o desempenho do Santos e também, claro, do próprio Atlético Paranaense. 11h32? Só mandar um abraço pro Oliveira, que tá aqui com a gente, torcedor do Corinthians. Grande Oliveira! Eu não entendo a reclamação da imprensa, no caso, acho que são vocês. Vocês da imprensa aí, Fábio Charles. Em relação ao goleiro Hugo Souza. Aí. Ontem ele teve uma atuação segura e ainda pegou o pênalti. Com certeza vai estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu não faço Oliveira, parte desse grupo que eu critica acho que o Hugo, também não. vai, tá? Mas, assim, é porque o Hugo é uma no cravo, outra na ferradura. Você acha? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos pro repórter CBN, aí na volta tem Gabriel Dudziak, a gente vai comentar sobre Hugo Souza, a vitória do Corinthians, vitória do Verdão, líder do Brasileiro, a derrota do Santos e o tricolor paulista que vem a Campinas para visitar a Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. A Justiça de São Paulo ainda não se pronunciou sobre o pedido de prisão contra os 3 sócios da academia em que uma aluna morreu depois de usar a piscina. Ela foi vítima de intoxicação. Outras 2 pessoas, incluindo o marido dela, permanecem internadas em estado grave. Os donos do estabelecimento foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio com dolo eventual, que acontece quando o acusado não deseja diretamente a morte da vítima, mas mesmo prevendo a consequência, age com indiferença e assume o risco. Inúmeros pontos ainda precisam ser esclarecidos pelas autoridades. Uma das pendências é a documentação que comprove a habilitação técnica do sócio apontado como responsável pelo manuseio dos produtos químicos usados para a limpeza da água. O homem supervisionava o trabalho do manobrista que misturou os produtos em um balde perto da piscina. Segundo a Polícia Civil, a academia usava, em apenas um dia, a quantidade de cloro que deveria ser aplicada ao longo de uma semana. A polícia do Canadá identificou as vítimas do ataque a uma escola na Colômbia Britânica. A atiradora foi identificada como Jessie Van Hutselaar. A jovem tinha 18 anos e chegou a estudar no local. Ela matou ao todo 9 pessoas, incluindo a mãe e o irmão, e cometeu suicídio. As autoridades ainda não sabem a motivação do ataque, mas afirmaram que a agressora sofria de distúrbios mentais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Bom dia, Rani. Bom dia, Muniz. Olha, o ministro Alexandre de Moraes acabou de pedir vista no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a lei da anistia, para saber se ela vale ou não para crimes considerados permanentes cometidos durante a ditadura militar. Com isso, os ministros do STF têm mais tempo para análise. Já o relator do caso, o ministro Flávio Dino, votou para que a anistia não seja aplicada nesses crimes de ocultação de cadáver e também homicídio. Para o ministro, não é possível aplicar a anistia nesses casos, porque isso significaria conceder um perdão maior para os crimes que continuaram sendo praticados depois do período previsto na legislação. Muniz. Obrigado pelas informações. Rani Veloso, ao vivo de Brasília, agora 11h35. Sua garagem merece um Toyota 0 km e a Nipônica garante as melhores condições. Corolla Cross e Corolla XEI à pronta entrega. Na Nipônica você encontra taxa zero, isenção do IPVA 2026 e bônus de até R$50 mil no seu usado. E atenção, o lançamento mais aguardado do ano chegou. Faça sua reserva do Yaris Cross e garanta condições especiais. Toyota Nipônica, sua melhor escolha está aqui. Venha e faça um test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas.
braços dados, dois namorados. Já sei. Chuchu. Balangandã. Chuchu. Já é problema. Esse já é nosso, né? Aliás, esquisita evolução, hein? Nossa. Começamos o CBN Esportes com a fantasia e no meio do repórter CBN já mudamos. Evolução, nota 10. Tá certo, é o CBN Esportes 11h37. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para São Paulo. Os nossos clubes representaram muito bem o estado nesta rodada, tirando o Santos, né? O Santos foi mal, quer dizer, foi mal, não venceu, mas teve bons momentos também lá em Curitiba. Depois que aquele jogador do Santos saiu, Pelé, acabou, né, velho? Ah, sim, pô. Agora, cara, eu não gosto de ficar pegando em pé de jogador, mas, gente, Zé Ivaldo, cara, como que pode? Não é possível, não é possível. Vamos lá, Gabriel Dudziak. Em Porto Alegre, o Palmeiras queria emendar a terceira vitória seguida depois dos triunfos contra o Vitória e o Corinthians. Diante do Internacional, o Alviverde teve que superar uma marcação forte em um jogo de ida e volta, no qual os dois times tiveram oportunidades. Os palmeirenses, no entanto, aproveitaram primeiro, com Gomes de cabeça após cobrança de escanteio. O Inter reagiu e empatou ainda no primeiro tempo com Ronaldo. E na etapa complementar, o Colorado voltou melhor, mas Vitor Roque, em jogada individual, marcou nova diferença no placar. Daí em diante, o Palmeiras aguentou a pressão e contou com um erro de saída de bola do Internacional para fechar a partida em 3-1 com Andréas Pereira, assumindo assim a liderança do campeonato. Para o técnico Abel Ferreira, foi uma vitória merecida. Fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. O Santos perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada. Aos 3 minutos, Zé Ivaldo cometeu um pênalti em cima de Viveiros e Julimar converteu para o Furacão. Ainda na primeira etapa, Tassiano empatou para o Peixe e colocou o time no jogo. No segundo tempo, a partida seguiu empatada até os 45 minutos, quando em jogada trabalhada, Esquivel descolou bom passe para Viveiros, que marcou o gol e trouxe os 3 pontos para o Atlético. Após a derrota, o técnico Vojvoda chamou a atenção para os gols sofridos pelo Peixe. Não sei se é uma correção ou tática, se não é uma correção de concentração, de atenção, de estar ligado desde o primeiro segundo até o último minuto do jogo. Já o Corinthians venceu na Neoquímica Arena no duelo contra o Bragantino por 2-0. O primeiro tempo foi sem gols, mas com muita intensidade, com o Massa Bruta começando melhor. Encerrando a primeira etapa bem, o Corinthians foi buscar o resultado. No primeiro minuto do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista cabeceou na primeira trave e abriu o placar. Aos 29, foi a vez de Bidu ampliar. Garro fez o passe para Yuri Alberto e Cleiton fez boa defesa. No rebote, o lateral trouxe a vitória alvinegra, em um jogo no qual a equipe soube se adaptar, como atestou o técnico Dorival Júnior. Com uma boa atuação da equipe, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h39, vamos pela ordem. O Fábio Chaib, o Peixão tentou, equilibrou, empatou a partida com o Tassiano, mas depois cedeu o resultado. Mas com o Zé Ivaldo é difícil, né, Fábio? Que besteira no começo da partida, né? Aquele pênalti bobo que ele acabou marcando, né? Zé Ivaldo tem dessas também, né? Prefere o jogo físico do que a própria qualidade muitas vezes e acaba prejudicando o Santos. Ontem foi mais um caso e o Santos contou com azar também, né? Nessa bola do Esquivel já no finalzinho da partida, uma bola quase despretensiosa na área ali, ninguém acabou tocando nela, o Viveiro sobrou ali, marcou gol na saída do Brasão. O Santos que se afunda, né? Se afunda mais uma vez e já há rumores. Espero que o Santos não faça isso, mas a saída do Vojvoda pode ser confirmada aí nos próximos dias. E Sampaoli já assombra a Vila Belmiro com a possível volta aí. Eu acho que o Santos não deveria fazer isso. E o Santos está se emprestando Tiquinho Soares para o Mirassol, viu, Carlão? Mas no Mirassol eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Sem tanta pressão, um trabalho muito bem feito lá em Mirassol. Vai dar bom sim. Se eu fosse o Tiquinho, picava a mula pro interior paulista. Você falava dessa questão envolvendo estrangeiros, eu tô aqui com o site do Ogol, né? Que tem o perfil de todos os atletas. Sim. Claro que tem atletas do Sub-23 do Atlético Paranaense, mas, cara, são 40 jogadores brasileiros, mas assim, são 40 jogadores somando o time Sub-23. São 7 colombianos, 4 argentinos e um uruguaio. Vou repetir. 7 colombianos, 4 argentinos e mais um uruguaio, o time do Atlético, que ontem eu pensei que o Santos estava jogando contra algum time de... E eu acho a CBF, ela precisa rever isso,
principalmente pensando em seleção brasileira. Nós temos 2 exemplos de países fortes no futebol, mas que em termos de seleções estão passando aí por problemas. A Inglaterra e principalmente a Itália. A Itália, ela não vai para Mundial desde quando, Fábio Chaib? 14? 14, Desde 14. 18 e 22. E por que eu estou citando esses países? Se você pegar o Manchester City da vida, não tem um inglês. Se você pegar o Milan, se pegar a Inter também, não tem um italiano. E isso acaba refletindo na seleção. Então, gente, a gente não conquista desde 2002. O futebol brasileiro está abrindo a brecha aí, está abrindo para jogadores estrangeiros. E isso atrapalha a base brasileira, hein? Tanto é que a nossa seleção já não vence nem na base mais. Então, muito cuidado. Hoje as equipes estão se descaracterizando em virtude de tantos jogadores estrangeiros. Tanto é que o nosso melhor jogador no futebol brasileiro hoje é o uruguaio. E com todo respeito ao futebol do Uruguai, que é bicampeão mundial, mas o Brasil sempre se notabilizou por revelar craques, mas o camisa 10 do futebol brasileiro hoje é um uruguaio, que no meu modo de entender é Arrascaeta. Né? Então, sinal dos tempos, a gente tem que tomar cuidado. Antônio Lupe, o nosso Corinthians foi bem também, hein? O nosso Corinthians representando bem, né? Salvou. A Fiel, né? É. Mas olha, jogo difícil, hein? Jogo apertado. O Bragantino tem um bom time, mas, cara, eu queria destacar algumas situações. Por exemplo, janela de transferência, você tem que acertar, porque o que os times querem? O bom e o barato. Sim. O bom e o barato. Cara, e o Corinthians, esse Gabriel Paulista deu muito certo pro Corinthians. É um cara que é corintiano, né? Já tem essa identificação com o clube, mas tá jogando muita bola. Eu queria falar também de Matheus Bidu. Não foi porque os dois marcaram gol ontem, não. O Bidu tá bem. Mas o Bidu já tá bem há alguns jogos. E o Gabriel Paulista encaixou certinho ali no sistema defensivo. Yuri Alberto, hoje, já ouvi corintianos aqui no complexo de comunicação do Grupo EP perdendo a paciência com ele, só que ontem é mais mérito do goleiro do Bragantino do que o demérito do atacante. Vai perder gol. Então, eu acho que foi uma vitória muito boa do Corinthians, que tira um pouquinho da pressão de Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians vai aí pra decisão do Campeonato Paulista contra o São Bernardo, um pouco mais tranquilo, claro, antes pensando na festa de Memphis Depay hoje. Hoje o bicho vai pegar lá em São Paulo. Ô Fábio Chaib, pra fechar o noticiário dos grandes, vitória de líder, vitória de time que vai brigar pelo título ontem diante do Internacional, 3-1 Palmeiras. Palmeiras mais perto do ideal, né? Considerado por Abel Ferreira, o time quase que ideal, agora com a chegada do Arias, com o próprio Paulinho também, quando regressar também, o Palmeiras vai ter um time, o time de ontem era quase considerado ideal com essas ausências, né? Uma vitória importantíssima. Palmeiras, quando quer ser competitivo, você mesmo fala isso bastante, quando quer competir, quando quer vencer a partida, realmente é muito difícil para o adversário. Ontem, mais uma vez, Palmeiras usou dos artifícios, das qualidades. Vitor Roque marcou um gol, deu confiança para ele. E Andréas Pereira tá jogando fino da bola ali no meio-campo do Palmeiras também. Uma boa atuação também de Carlos Miguel. Agora o Palmeiras se prepara justamente para esse duelo contra o Guarani. E esse duelo, possivelmente, como vocês têm dito, né, os times em reserva, né? Lembrando que na próxima semana também teremos uma semana livre. Então, não será totalmente reserva esse time do Palmeiras contra o Guarani. Pode se mesclar bastante, porque vai ter uma semana até as quartas de final do Paulistão. E se for levar em conta a teoria de Guardiola, viu, Carlão? Você sabe qual que é, né? Qual? A teoria de Guardiola sobre pontos corridos? Não, pode falar. O campeonato se ganha nas 8 primeiras rodadas. Verdade. E também nas 8 últimas rodadas. O Palmeiras está fazendo quase o dever de casa, né? Com essa questão, fazendo os pontos necessários aí para sair muito bem, largar muito bem nesses 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Só voltar rapidinho no Corinthians, né? Que aí tem um problema que é o grande problema do Corinthians. Tem um time bom, mas o elenco é curto. E aí teve a lesão do Breno Bidon, um problema muscular, músculo posterior da coxa direita. E o André sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Esse menino é bom jogador também. Joga muito. Então, assim, o Dorival vai ter que achar ali no elenco, que não é tão grande, as peças aí para substituir esses dois bons jogadores. Tá certo. 11h46, tem um intervalinho ou já vamos com os nossos filhos? Tem uma mensagem aqui. Manda aí um alô. Gustavão Alves, lá da Unicamp. Gustavão. Baita bobagem. Ixi, pronto. A Itália ganhou campeonatos mundiais com o futebol Itaúna.
É isso aí? Deve ser. Cheio de estrangeiros desde os anos 80. Idem a Espanha, França, idem. E o Brasil ganhou títulos com campeonatos com estrangeiros também. Nada a ver. Não, nada a ver pra você. Era 2 por time. Calma. Nada a ver pra você. Era 2 ou 3 por time só. Então não havia esta abertura. Coincidência ou não, a Itália até 2006 ela ainda conquista, mas tinha passado aí por alguns momentos ruins. Mas antigamente não tinha esta abertura, tanto no futebol europeu como no futebol brasileiro. Eu acho, sim, senhor, que isso reflete em seleção brasileira, porque ao invés da gente dar uma moral para a base, não, a gente prefere contratar, porque é uma mão de obra mais barata e são bons jogadores, né? A revelar talentos. Então fica mais fácil para os clubes. Vai lá, eu não ligo tanto para a base, eu contrato um jogador colombiano que vai me dar a mesma resposta. Só que aí eu trato bem o colombiano fica maduro, tipo os Richard Rios da vida, e vai pra Copa defender a Colômbia. E aí a nossa seleção fica desse jeito aí, passando fome, sem conquistar um título mundial. Nada a ver pra você, meu amigo. Gustavão. Ô, Gustavão, nada a ver, cara. Pelo amor de Deus. E se quiser discutir, traz uma cervejinha que a gente vai discutir de boa, meu parceiro. 11h47, tem um intervalinho, a gente volta aí com o noticiário de Ponte Preta e Guarani. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1. Começa com a TNC. Acesse tnchd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Ontem tivemos a abertura da 17ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei com 3-0. Foi o placar dominante. O São José fez 3-0 para cima do Goiás, lá no Vale do Paraíba. Mesmo placar pro Joinville, que venceu o Juiz de Fora Vôlei por 3-0 fora de casa. E o Cruzeiro, na Grande São Paulo, atropelou o Suzano 3-0 pro Cabuloso. Parciais de 26-24, 25-23 e 25-22. O Cruzeiro lidera a Superliga. E hoje tem a continuação da rodada. Às 9h30 da noite, o Vôlei Renata enfrenta o SESI Bauru com transmissão da CBN Campinas. Júlio Nascimento vai trazer as emoções do jogo, que já foi final de Superliga, hein? Com os comentários da Renata Rondini. Domingo decisivo na CBN. É a última rodada da primeira fase do Paulistão. Vale vaga nas quartas de final. Ponte Preta, São Paulo. Às 8h30 da noite, com Oscar Ulisses e Gabriel Duziak. Futebol, todo CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. E Barbacoa, muito além da carne. Carnaval é no Iga Atacado com uma folia de ofertas esperando por você. Confira. Arroz grão de campo tipo 1 ou parborizado 5 quilos, R$16,98. Goma de tapioca da Terrinha 500 gramas, R$4,89. Sobrecoxas de frango sadia congelado 1 quilo, R$11,98. Sabonete hidratante Nivea 85 gramas, R$2,29. Mas corra. Ofertas válidas até 16 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Germânica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Mini Germânica. É hora de sair de Mini Zero com condições especiais pensadas para você. Modelos com taxas a partir de 0, valorização do seu seminovo e Mini Next. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Germânica. Acesse germanicamini.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas.
11h51, vamos falar aqui das nossas equipes, as equipes de Campinas. A Ponte tem um desafio com o São Paulo no domingo, 8h30, Moisés Lucarelli, e o Guarani vai a Barueri buscar a classificação diante do Palmeiras no domingo também, às 8h30 da noite, os dois jogos com cobertura total CBN. Só pra gente já deixar registrado, o nosso jogo comando aqui da CBN Campinas 99.1 e também através dos nossos portais de comunicação através da internet. Boa. Eu me atrapalhei todo, mas você viu que eu consegui corrigir. Vai ser Guarani e Palmeiras e Guarani direto lá da Arena Barueri, tá bom? Equipe completa, Carlão de Freitas, Cabela, eu, o Naldo Araújo na técnica. Nós estaremos na Arena Barueri domingo 8h30 e claro que também vamos acompanhar o Gabi Castro. Vai acompanhar o jogo entre São Paulo e Ponte Preta e São Paulo no Moisés Lucarelli, trazendo aí um panorama de tudo o que acontece. Então aqui na CBN Campinas você vai ouvir o duelo entre Palmeiras e Guarani, o Bugre brigando por vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Boa, Antônio Lupi. Então vamos fazer o seguinte, já emenda esse Guarani aí que vai tentar surpreender o Palmeiras domingão lá em Barueri. É isso, Carlão, o Guarani enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri. O Bugre ainda com um grande ponto de interrogação a respeito do time. Porque durante a semana a gente já vem discutindo em relação ao substituto do Isaac. O substituto do Isaac é o Diego Torres, mas ele também está suspenso. Os dois vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo. Aí que tá o detalhe. Quem vai fazer essa função? Cachoeira? Vai colocar um jogador de marcação para preencher o meio-campo? Vai fazer um esquema com 3 zagueiros? Vai recuar o Luca? Não sei o que o Matheus está trabalhando. O Matheus, ele na coletiva ou durante as coletivas, ele afirma que durante a semana, principalmente semana cheia, ele realiza vários, não testes, né? Mas ele observa em relação àquilo que ele pode colocar em campo, segundo o que o campo fala pra ele, né? Porque o treino fala pro treinador. Então ele vai decidir, ou na verdade já decidiu, porque amanhã é a última atividade, o Guarani já viaja pra Barueri, onde fica concentrado pro jogo. O que eu acredito que ele pode colocar um jogador de meio campo, Ralf, pode colocar um outro volante. Quem mais que tem ali? O Cachoeira é meio atacante. Fabrício Dias, né? Fabrício Dias. E fazer um meio-campo um pouquinho mais preenchido, avançando ou o William Farias, ou o próprio Natan Melo. E deixando aí o Fabrício um pouco mais defensivo com um ou outro atleta. Sem um camisa 10. Ou ele pode trazer um pouquinho o Luca por fora e deixar tanto o Mirandinha quanto o Parede, ou o próprio Parede pode fazer essa função de meia ali, tentando o Mirandinha e o Luca, o Mirandinha com mais liberdade para correr de um lado para o outro. Um esquema com 3 zagueiros, porque agora o Ruian tá à disposição, coloca o Rafael na zaga ou o próprio Cicinho, não sei. Então o técnico Matheus Costa, ele tá quebrando a cabeça para formar o melhor Guarani para tentar a vitória e consequentemente a classificação para a próxima fase. Vai ser um jogo fácil? Não. O Palmeiras é um time muito difícil, tem um elenco, não, são vários elencos. Então é uma missão muito difícil pro Bugre. Matemática, vitória, tá dentro, classificado, empate ou derrota, aí no final do jogo vai precisar analisar aí os concorrentes para ver se eles ajudaram ou não uma classificação do Guarani para as quartas, o que não acontece desde 2022. Verdade, quando o Guarani jogou bem contra o Corinthians lá, foi eliminado nas penalidades na Neoquímica Arena. O Guarani costuma jogar bem contra as grandes equipes, né? Ano passado, frente ao Corinthians, era um jogo com uma outra característica, não tinha um caráter tão decisivo como esse. Mas encarou, jogou bem ali, João Marcelo despontou pro mundo e o resto é história. Cara, é impressionante, né? O Matheus, ele tem várias situações, algumas alternativas, mas não tem o cara específico, né, da posição. Por isso eu sinceramente eu não sei o que ele vai fazer. Você citou aí o Parede jogando um pouco mais no meio, pode ser. Cauã Jesus, o Fabião citou outro dia, pode ser. Luca recompor um pouquinho também. Preencher com mais um volante pode ser uma alternativa, ou colocar um terceiro zagueiro, né? O Rafael como terceiro zagueiro e o menino Rayan, ou o próprio Cicinho, que tem como característica o avanço pelo lado direito. Então ele tem várias situações, mas aqui ele precisava ter, que era um camisa 10, ele não tem. Então vamos ver como que o Matheus vai fazer, porque
tem outra coisa, né? É claro que o Palmeiras vai ficar com a bola, o Palmeiras deve tomar a iniciativa, seja qual o Palmeiras for. Mas não adianta ficar só se defendendo. Não, vamos lá, dá uma escapa um pouquinho ali com o Parede, 1-0 a gente traz a classificação. Pode acontecer, mas, cara, melhor não arriscar, né? Então, quando o Guarani vai ter que ter a personalidade de jogar também, de encarar o Palmeiras. Não adianta ir lá só para se defender. O Palmeiras vai atacar, vai pressionar, os espaços vão se abrir, o contrato do golpe pode ser aí uma boa arma, mas é um jogo difícil, né? Eu tenho falado aqui, o Guarani vacilou aqui no Brinco de Ouro. Eu não poderia deixar passar o jogo contra o Botafogo, porque justamente tinha esse Palmeiras na última rodada. Mas o campeonato ainda se oferece para o Guarani só depende das próprias forças. A gente espera que o Bugre seja guerreiro, seja forte, valente e consiga aí trazer o resultado direto da Arena Barueri. A última vez que estivemos na Arena Barueri com o time de Campinas foi um desespero, né? Foi um desespero, só que ali era decisão, o Palmeiras estava, né, com água na boca, né? Pra classificar. E é a torcida única, né? Se você é torcedor do Guarani, tem o desejo ou estava se programando para ir, pode esquecer, tá? Torcida única, só torcedores do Palmeiras na Arena Barueri por uma determinação do Ministério Público. Tá certo. Nesse caso eu acho uma bobeira, mas aí a gente já discutiu muito sobre isso, né? 11h57, emenda a ponte pra gente fechar aí o Lupi. A ponte vai pra saideira, né? Pra última partida na Série A do Campeonato Paulista, porque a Macaca já está rebaixada. A ponte tem apenas 1 ponto conquistado e mesmo se vencer o São Paulo não atinge aí o Noroeste, né? Que já tem 7 pontos, a ponte iria para 4, ia levar um nada a lugar nenhum em caso de vitória, mas tem o torcedor, tem a paixão, a dignidade e o respeito com a camisa da Ponte Preta para aqueles atletas que o técnico Marcelo Fernandes vai escolher e o respeito ao campeonato, que também é muito importante para a Ponte Preta, que se despede aí da primeira divisão do futebol paulista. Já do outro lado, São Paulo vem a Campinas, ainda sem a confirmação da vaga, precisando ainda de pontos ou ponto para confirmar essa classificação. Tarek foi expulso contra a Portuguesa, cumpre suspensão e fica a dúvida em relação ao time que ele vai colocar em campo. Tem que colocar a molecada, mas ele tá colocando molecada desde o início do campeonato. Então, aí o time seria praticamente o mesmo, porque a Ponte foi penalizada com o transfer ban e não conseguiu regularizar. É sempre bom a gente lembrar isso, porque a regularização só foi acontecer na 4ª, 5ª rodada, com praticamente metade do campeonato por água abaixo. Então ficou difícil pro técnico Marcelo Fernandes, que até que tentou, mas não conseguiu. Torcida única também, tá bom? No Moisés Lucarelli, só torcedores da Ponte Preta. Se você é torcedor do São Paulo, acha que vai dar certo, vai estar hostil, clima. Não vai não, não vai no estádio. Já vai estar hostil pra Ponte Preta, né? Exatamente. Pra Ponte Pretana, em virtude de tudo que tem acontecido. Então é uma lei, primeiro é lei do Ministério Público, você, torcedor de São Paulo, não pode acompanhar o jogo. Não vai inventar. E até pra não ter nenhum tipo de problema, né? Porque a gente que frequenta estádio sabe que quem é quem? A violência, a violência não vai, mas essa questão de torcida única, ela só fez crescer essa questão de problemas dentro do campo, porque o torcedor vai infiltrado e o torcedor da Ponte sabe quem é torcedor de São Paulo. Certeza, até se tiver sem a camisa. É muita confusão. Então, evita, tá bom? Só torcedores da Ponte na despedida, 8h30 da noite. Só pra fechar, 2 times da região também com objetivos, tá? Capivariano tem confronto direto contra o Botafogo. Contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. E o Fantasmão. Quem vencer, fica com a vaga, Capivariano ou Botafogo. Se tivermos um vencedor, ele tá garantido. E seria histórico pro Capivariano também. E o Primavera tem um confronto direto na luta pela permanência contra o Noroeste. Acho Porém, que vai dar bom. Se o Velo perder do Santos, aí é um grande amistoso. Eu acho que vai dar bom, Fábio Scheib. Pra fechar, tem mais um minutinho aí, ô Valmerzinho? Tem mais algum? Tem um restinho? Deixa eu ver aqui, ó. Ô Fabião, dá o Palmeiras tem a possibilidade de enfrentar um rival na próxima fase? No Paulista. Tem, né? O São Paulo tá na 8ª colocação neste momento, vai depender da última rodada, mas o Palmeiras, caso vence no Novo Horizontino, não vença o Bragantino fora de casa, o Palmeiras terminaria na liderança, o São Paulo classificando em 8º, o próprio Santos também, né? O Santos que depende desse jogo também do Capivariano, Botafogo, da combinação de resultados. Fugir de clássico é melhor, né? Também. Mas o Palmeiras acho que vai com um time meio que mesclado realmente, viu? Não é totalmente reserva não, viu, Carlão? Porque no meio da próxima semana é semana livre, né? Tem um jogo da próxima fase do Paulista em atividade. No final de semana. Só o Corinthians joga o Brasileirão, né? Contra o Atlético.
Rodada atrasada. Fechamos? Fechamos. Então? Às 4, então, nossa, a Arena hoje promete, hein? Hoje direto lá da Praça da Apoteose, cara. Vai ser bom, viu? Vai. Eu ia colocar esse nariz aqui, mas vou deixar quieto. Deixa quieto, né? Vou mexer. Aí que chega lá um... Pra bom entendedor. Valeu, bom final de semana. Se a Nália não quiser ir, eu vou só.